O milionário em lágrimas recebe pão de mendigo e descobre segredo que mudou tudo. A cidade pulsava, arranha-céus metálicos brilhavam sob o sol, enquanto a multidão corria apressada nas calçadas. Entre os sorrisos e o ritmo frenético, um garoto se perdeu na sombra. Kaique, um menino de rua de 9 anos, dormira debaixo de caixas de papelão, como sempre. Naquela manhã, o frio o fez despertar mais cedo. Ele esfregou os olhos, desceu a ladeira e se deparou com a praça. O aroma de café fresco mergulhou suas narinas, misturando-se ao cheiro do pão dos vendedores ambulantes. A praça estava cheia, mas Kaique se sentia invisível. Uma garrafa de água vazia pendia em sua mão. Ele observava as pessoas que passavam, suas risadas ecoando, contrastando com o vazio dentro dele. E foi ali que viu Ricardo, um homem alto, desmoronado pela dor. Seu olhar perdido, a gravata amassada, a expressão de quem já não sabia como seguir em frente. Era um milionário em lágrimas, carregando a tristeza de ter perdido sua amada, Aline. O mundo à sua volta parecia congelar. Um grito surdo ecoava em sua mente. Kaique hesitou, mas decidiu se aproximar. Com 1 quilo de pão fresco ainda quente em sua mão, ele estendeu o pedaço ao homem. Quer um pouco? A pergunta fluiu do seu coração. Ricardo olhou surpreso. Você está me oferecendo pão? As lágrimas em seus olhos encontraram a sinceridade naqueles de Kaique. Um gesto simples, mas cativante. Ricardo, que tinha tudo, percebeu que esse menino, embora carregasse o peso da rua, tinha um enorme coração. No fundo, ambos estavam sozinhos em suas próprias batalhas. O silêncio envolveu os dois. Ficaram ali, imersos em suas dores e memórias. Trocavam olhares e, pela primeira vez, Ricardo sentiu um pouco de calor. Seria possível que um menino tão pequeno pudesse trazer um pouco de luz para seu mundo escuro? Mas a vulnerabilidade de Kaique era como um cristal. Ele não sabia, mas era filho de Aline, a mulher que Ricardo não conseguiu salvar. A revelação pairava no ar entre eles, como um fantasma prestes a ser libertado. A conexão entre eles não era apenas um acaso. Havia algo muito maior em jogo. Então, a tranquilidade foi interrompida. Júlio, o tio irresponsável de Kaique, surgiu do nada, com uma expressão maliciosa. Ele estava determinado a levar o menino de volta para sua vida de descaso e abuso. Kaique, com os olhos arregalados, sabia que a luta começava ali. Ele tinha um novo amigo, uma figura paternal que nunca conhecera, mas a ameaça de seu passado o perseguia. Desesperado, Kaique começou a procurar entre seus poucos bens. Encontrou um velho diário que lhe pertencera à mãe. Suas páginas estavam repletas de sonhos não realizados e um pedido sincero: que seu verdadeiro pai estivesse presente em sua vida. Ricardo leu aquelas palavras e o peso em seu coração aumentou. Ele agora sabia a verdade e sentiu o desespero e a esperança se mesclarem. A batalha pela guarda de Kaique estava se aproximando e o tempo corria. No clímax da confusão, uma carta antiga de Aline chegou às mãos de Ricardo, repleta de segredos que poderiam mudar tudo. Precisava decidir: luta contra Júlio e os demônios que o assombravam, ou abandonava Kaique a um destino que conhecia tão bem? Com o coração acelerado, pensou no... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo segurava o diário de Aline com as mãos trêmulas, quase sem respirar. Os olhos do milionário percorriam as páginas amareladas, absorvendo cada palavra, cada sonho. O peso do passado esmagava, mas ele sabia que precisava agir. Precisava encontrar uma forma de salvar Kaique. Mas
Enquanto seus pensamentos giravam em um turbilhão, uma sombra se aproximou. Kaique, vem aqui agora! A voz dele cortou o ar como uma faca. O menino se encolheu, o olhar de pavor dançando em seu rosto. Ricardo se virou, pronto para defender aquele garoto que havia se tornado tão importante para ele. Mas algo no olhar de Júlio estava errado. Era como se uma luz estranha estivesse acesa em seus olhos. Você tem algo que pertence a mim, garoto. O tom dele era ameaçador, um rugido prestes a romper em fúria. A tensão crescia. O público ao redor começou a notar. Sussurros se formavam, gente inclinando-se para escutar. Ricardo tentou intervir. Ele não é seu propriedade. Kaique tem um futuro. Mas a presença de Júlio parecia crescer, transformando o que era uma simples conversa em um teatro de dor. Então, algo inesperado aconteceu. Júlio, em um movimento brusco, arremessou um envelope amarelado em direção a Ricardo. O papel voou como uma flecha, aterrissando a poucos centímetros dele. Curioso, os olhares da multidão agora estavam fixos no envelope que parecia pulsar com segredos. Ricardo pegou o envelope, hesitante. A caligrafia no papel era reconhecível. Era de Aline. Ele abriu, o coração martelando. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. Ricardo, se você está lendo isso, eu não estou mais ao seu lado. Mas há algo que você precisa saber. A verdade sobre Kaique. O resto se tornou um borrão. Cada palavra era um golpe. O que estava ali mudaria a percepção de tudo o que conhecia. Kaique olhava para Ricardo, os olhos arregalados de incerteza. O que está escrito, tio? O medo na voz do menino era palpável. Antes que Ricardo pudesse responder, uma pressa de sentimentos tomou conta dele. Aline falava sobre um segredo. Sobre a verdadeira paternidade de Kaique. As revelações escorriam como veneno. Júlio sorriu, como se estivesse esperando por aquele momento. Eu sabia que você descobriria. O que você vai fazer agora, milionário? Ele se aproximou, a tensão no ar quase elétrica. As palavras de Aline ecoavam na mente de Ricardo, cada uma cortando mais fundo. Você não entende, Ricardo começou, sentindo uma pressão crescente. Kaique ele é meu filho. Mas a expressão de Kaique se desfez como uma miragem. O menino recuou, sua inocência quebrada por uma verdade insuportável. Não pode ser verdade. O desespero encheu o coração de Kaique. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele virou as costas, fugindo para a multidão. Ricardo teve um impulso, mas Júlio o deteve pelo braço. Você não pode impedi-lo. Ele precisa saber a verdade. O grito de Ricardo ressoou pela praça, atraindo todos os olhares. Mas, ao mesmo tempo, os ecos de Aline na mente dele eram esmagadores. Coração na mão, ele sabia que precisava encontrar Kaique. Precisava protegê-lo, mesmo se isso significasse enfrentar o próprio passado. Enquanto a conexão entre eles se diluía em um mar de incerteza, um mercador ambulante que havia observado tudo gritou: "Olhem, o céu!" E nesse momento, um barulho surdo anunciou a chegada de algo devastador. Uma nuvem de fumaça e poeira explodiu no horizonte. A cidade, antes vibrante, agora tremia sob um novo e misterioso golpe. Ricardo sabia que nada seria como antes. A vida deles mudara para sempre, mas o que estava por vir seria ainda mais obscuro do que qualquer segredo revelado. Em meio ao caos, a única coisa que importava era encontrar Kaique e enfrentá-lo com a verdade. Ou o pior resultado de todos. E assim, a história de amor, traição e descoberta estava prestes a tomar um rumo dramático que ninguém poderia prever. A explosão distante fez um ribombar, ecoando através da praça e detendo o tempo. As pessoas pararam. Os sorrisos se desvaneceram. Os olhares se ergueram para o céu em busca de respostas. Ricardo, agarrando o envelope de Aline com força, virou-se para onde Kaique havia desaparecido na multidão. O menino estava fugindo, e cada segundo contava. "Kaique!" Ricardo gritou, o coração batendo forte. Ele não podia deixar o garoto se perder. Mas Júlio, implacável, o bloqueou. "Deixe-o em paz, ele não pertence a você." O tom ameaçador do tio do menino fazia o sangue de Ricardo ferver. E então, com um movimento rápido,
Júlio virou-se e desapareceu na multidão, puxando Kaique para longe. Ricardo sentiu o pânico crescer. Ele precisava agir. Naquele instante, tudo parecia ruir. Se Aline tinha deixado uma verdade, o que mais restava para ser revelado? Uma nuvem de poeira subiu e, em meio ao caos, uma mulher apareceu. Era uma figura familiar, mas Ricardo não podia acreditar. Seu coração congela. Era a mãe de Aline, Clara. Ela surgiu do nada, com um olhar determinante, cortando o ar como uma faca. As pessoas ao redor começaram a murmurar, confusas. Ricardo! Ela chamou. Sua voz abafada pelo barulho ao redor. Ele se aproximou com um nó na garganta. Clara olhou nos olhos dele e a dor em seu olhar dizia mais do que palavras. Você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo. O clima mudou instantaneamente. Um peso que tinha se acumulado por anos retornou. Clara, você precisa se afastar. Júlio. As palavras dele eram interrompidas quando ela puxou o envelope que ele segurava. Isso é o que precisamos. A verdade, Ricardo. A verdade sobre Kaique. A urgência na voz dela fez o coração dele acelerar ainda mais. Aline. Ela não apenas partiu, ela escondeu algo muito maior. O que você pensou que sabia? Sua voz falhou. As lágrimas escorriam por sua face enrugada. Ele não é só seu filho, Ricardo. O sol pareceu escurecer por um momento. O quê? O que você quer dizer? A mente dele girou. Esperava que o envelope contivesse segredos, não mais confusão. Antes que Clara pudesse responder, Júlio reapareceu, arrastando Kaique que lutava para sacar-se das garras do tio. O olhar do garoto era um mar de desespero. O pânico o dominava. Em um instante, Ricardo percebeu. Clara, Júlio, tudo o que estava acontecendo. Era muito mais do que um simples reencontro de pai e filho. Para de se mexer, Kaique. Júlio rosnou, sua força dominadora aumentando. Ricardo sentiu um impulso animal entrar nele, a necessidade de proteger o menino, mais forte do que nunca. Ele gritou, deixe-o em paz, você não tem poder sobre ele. Mas Júlio apenas sorria, um sorriso frio e calculado. Você não sabe o que está em jogo aqui, milionário. O que Aline realmente deixou para você? A voz dele era como veneno. Cada palavra torturante, ameaçadora. E então, tudo aconteceu como em câmera lenta. Clara se virou para Júlio e, com um grito agudo, soltou. Ele não é seu filho, Júlio. Kaique não é o que você pensa que é. Os murmúrios da multidão cresceram e tornaram-se gritos. As palavras de Clara queimaram em seus ouvidos, enquanto a realidade parecia desmoronar ao seu redor. O efeito foi devastador. Kaique parou, a expressão de horror estampada em seu rosto. A verdade estava ali, crua e nua, desnudando segredos que ninguém jamais quis saber. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, sentindo que a terra sob seus pés estava se abrindo. A tensão cresceu. Um pêndulo balançando entre a revelação e a destruição. E enquanto a confusão reinava, uma nova nuvem de poeira subiu. Não de uma explosão, mas de algo que vinha. Um veículo rápido e negro cruzou a praça, parando abruptamente ao lado deles. As portas se abriram e várias figuras em trajes escuros surgiram. Os negócios da família começaram, e vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. E assim, antes que alguém pudesse respirar, tudo mudou. A certeza se esvaziou e um novo pavor e a necessidade de sobreviver tomaram conta. O que mais estava escondido? O que mais Kaique desconhecia? A história já repleta de segredos. Agora se tornava um labirinto sem fim. Um clima tenso pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. As figuras em trajes escuros saíram do veículo, se movendo com uma precisão militar, e o coração de Ricardo disparou. Ele tentou manter a compostura, mas tudo estava errado. Júlio ainda segurava Kaique, o garoto agora pálido e com os olhos arregalados. O que estava prestes a acontecer? Você realmente não entende o que está jogando no seu colo, não é? Uma das figuras, um homem alto com cabelo curto e rosto duro,
olhou para Ricardo com desdém. A verdade sempre vem à tona, e o que você pensa que sabe vai desmoronar como um castelo de cartas. E murmúrio da multidão ao redor cresceu. As pessoas observavam, ansiosas, tentando entender. Ricardo sentiu uma onda de medo e raiva. Ele olhou para Kaique, que tremia nas garras de Júlio, e tudo ao seu redor parecia chiado. "Libere o garoto!" gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar. Ele deu um passo à frente, mas Júlio respondeu com um sorriso maligno. "Você não pode fazer nada, Ricardo. Você realmente acha que é só mais um capítulo na sua vida perfeita?" Antes que Ricardo pudesse responder, o homem alto olhou ao redor. "Nós sabemos quem você é, e sabemos quem é esse menino. Ele não é apenas um garoto de rua. Ele é parte de uma linhagem muito maior, muito mais poderosa." Aquelas palavras cortaram o ar, assim como um gume afiado. "No que você está falando?" Ricardo mal conseguiu perguntar. O homem se aproximou um pouco mais, e a tensão cintilou. "Aline não desapareceu à toa. Ela se foi porque estava tentando proteger o que havia criado. A verdade é que Kaique é muito mais do que você imagina. E quanto mais você se apega a ele, mais perigosa a situação se torna." As implicações balançaram a mente de Ricardo como uma tempestade. "O que você está dizendo? Ele é só um garoto. Ele é meu filho." "Seu filho? Essa é a sua ideia de paternidade? O garoto não é apenas seu, Ricardo. Ele foi criado para ser algo maior. Uma peça em um tabuleiro que você nem sequer conhece." O homem cortou sua resposta com uma risada, como se a mera ideia de Kaique ser um simples menino o fizesse sentir desprezo. A expressão de Júlio se transformou em uma mistura de surpresa e raiva. Era claro que ele não sabia de tudo isso. "O que você sabe, Júlio?" A voz de Clara interveio. "O que você não contou para ele? O que mais está escondido?" A multidão havia se calado, todos os olhos fixos na cena dramática. Ricardo sentia um nó na garganta apertar. Sua cabeça girava com a revelação. "Kaique, ele não pode ser o que você está dizendo. Ele não é parte de nada disto." Mas então, antes que alguém pudesse protestar, uma explosão repentina ecoou na distância. O tremor da terra quase os derrubou. As pessoas gritaram em pânico, enquanto uma nuvem de poeira e fumaça subia. O caos se instalou, e no meio do tumulto, Kaique gritou: "Tio, me ajuda!" Ricardo girou-se ao ouvir a voz do menino, e em um súbito ataque de instinto, decidiu correr em direção a eles. Ele viu Kaique preso, e uma raiva cega o consumiu. Naquele momento, a revelação de que Kaique era uma parte vital de algo muito maior desapareceu. O que mais poderia estar escondido? Ele não sabia, mas a urgência de salvar Kaique tomava conta. Mas quando ele estava prestes a alcançar o menino, a figura alta que havia falado antes sorriu de forma sombria. "Boa sorte, Ricardo. Vamos ver como você lida com a verdade sobre o seu filho." As palavras eram um sussurro cortante, embutidas de malícia. Ricardo viu Kaique ser puxado para longe, enquanto a poeira se adensava. O pânico e a confusão tomavam conta do espaço. E em meio a tudo isso, um novo pensamento se instalou. A verdade podia ser muito mais devastadora do que qualquer um deles imaginava. "Kaique!" gritou, enquanto a fumaça escurecia a praça, formando uma cortina entre eles. Mas no fundo, ele sabia que atrás daquela nuvem se escondia um segredo que poderia mudar tudo. E talvez nem ele fosse quem realmente pensava ser. O calor da confusão e do temor pairava sobre a praça. Ricardo olhava para a nuvem de poeira que envolvia Kaique, seu menino, e a realidade parecia escorregar entre seus dedos. O homem alto, com aquele ar ameaçador, estava prestes a revelar algo que desafiaria tudo o que ele acreditava saber. E foi nesse momento que tudo mudou. "Eles estão aqui para te buscar, Ricardo", disse o homem com um sorriso sinistro, enquanto apontava para o céu. A multidão virou o olhar, e o que eles viam fez o coração de Ricardo parar. Um helicóptero descendo alto e imponente, suas lâminas cortando o vento, fazendo som ensurdecedor ecoar por toda a praça.
O caos que se formou naquele instante era palpável. Ricardo virou-se para Clara, que parecia tão pálida quanto uma folha morta. O que isso significa? Ele mal conseguiu articular, terror na voz quase sufocante. Clara estava petrificada, olhando para o helicóptero como se reconhecesse algo ali. A verdade, Ricardo. A verdade que você não está preparado para ouvir. Ela gritou. Júlio, ainda segurando Kaique, olhou para o céu com um desprezo que Ricardo não conseguia entender. Por que você mesmo não conta, seu idiota? Você vai perder tudo! A raiva na voz de Júlio reverberou. Ricardo deu um passo à frente, o instinto de proteger Kaique superando qualquer lógica. Mas a extensão da revelação estava prestes a explodir. O helicóptero se posicionou sobre eles e desceram cordas, trazendo homens vestidos de preto. Era um verdadeiro exército, e eles não estavam ali para jogar palavras ao vento. Eles desceram ao chão com um movimento preciso, cercando Ricardo e os outros. E então, um dos homens saiu da sombra, e Ricardo sentiu o sangue congelar nas veias. Era uma figura familiar, que ele nunca esperava encontrar no meio dessa tragédia. Maxwell, o antigo sócio de Aline, que supostamente havia desaparecido anos atrás. Ricardo não sabia se estava mais chocado ou aliviado. Maxwell. Será? Era. De novo, disse ele com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um cumprimento. Havia um subtexto que Ricardo não conseguia compreender. Eline não era apenas uma mulher comum. E Kaique, bem, ele não é só um garoto de rua. Ele é a chave para tudo. As palavras de Maxwell pareciam se infiltrar em sua mente como veneno. O olhar de Kaique se encheu de confusão e desespero. O que está acontecendo, tio? O menino estava lutando contra as garras de Júlio, mas o mundo à sua volta já estava caindo. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e a cada revelação implícita, o coração de Ricardo batia mais rápido. Ela fez um pacto, Ricardo. Com você no centro e com o que esses homens representam, o sorriso de Maxwell era tortuoso e as intenções dele eram nebulosas. Kaique é muito mais do que você imagina. Ele carrega o legado que muitos desejam, e você está no caminho de quem busca esse poder. As palavras o atingiram como um soco. De repente, o que era até então uma simples conexão de pai e filho se transformou em um fardo colossal. Kaique não era apenas seu filho. Ele poderia ser a linhagem de algo tão grande que Ricardo nunca havia cogitado. Aquele menino, a quem ele queria proteger, agora estava no centro de um conflito que poderia mudar tudo. Essa não é apenas a sua história, Ricardo. É a história de um passado secreto que está prestes a se concretizar, e devemos agir rápido, antes que eles venham atrás de Kaique. Ou pior, atrás de você, disse Maxwell quebrando o silêncio angustiante. A multidão agora se aglomerava, murmurando enquanto observavam a cena. As pessoas reconheciam a gravidade do que estava acontecendo, e a tensão virou um fio prestes a se romper a qualquer momento. Ricardo olhou para Kaique, e aquele sentimento de urgência e desespero o atravessou. Ele estava agora em um jogo que não tinha escolhido, e a verdade que achava que havia encontrado se desfacelava em algo muito mais complexo e perigoso. O que mais estava escondido? O que Kaique realmente significava para todos ali? Enquanto a poeira se assentava, o helicóptero continuava pairando, e a revelação profunda pairava no ar, aguardando ser desvendada. O jogo de poder se tornava mais sombrio, e a única certeza era que tudo que ele pensava conhecer estava prestes a desmoronar. E Kaique, seu menino, poderia não ser apenas o futuro, mas a própria razão pela qual esse futuro estava em risco. O calor da confusão e do temor pairava sobre a praça. Ricardo olhava para a nuvem de poeira que envolvia Kai, e foi nesse momento que tudo mudou. Eles estão aqui para te buscar, Ricardo, disse o homem com um sorriso sinistro enquanto apontava para o céu. A multidão virou o olhar, e o que eles viam fez o coração de Ricardo parar. Um helicóptero descendo alto e imponente, suas lâminas cortando o vento, fazendo o som ensurdecedor ecoar por toda a praça. O caos que se formou naquele instante era palpável. Ricardo virou-se para Clara, que parecia tão pálida quanto uma folha morta. O que isso significa? Ele mal conseguiu articular, o terror na voz quase sufocante. Clara estava petrificada, olhando para o helicóptero como se reconhecesse algo ali.
A verdade, Ricardo. A verdade que você não está preparado para ouvir, ela gritou. Júlio, ainda segurando Kaique, olhou para o céu com um desprezo que Ricardo não conseguia entender. Por que você mesmo não conta, seu idiota? Você vai perder tudo. A raiva na voz de Júlio reverberou. Ricardo deu um passo à frente, o instinto de proteger Kaique superando qualquer lógica. Mas a extensão da revelação estava prestes a explodir. O helicóptero se posicionou sobre eles e desceram cordas, trazendo homens vestidos de preto. Era um verdadeiro exército, e eles não estavam ali para jogar palavras ao vento. Eles desceram ao chão com um movimento preciso, cercando Ricardo e os outros. E então, um dos homens saiu da sombra e Ricardo sentiu o sangue congelar nas veias. Era uma figura familiar, que ele nunca esperava encontrar no meio dessa tragédia. Maxwell, o antigo sócio de Aline, que supostamente havia desaparecido anos atrás. Ricardo não sabia se estava mais chocado ou aliviado. Maxwell! Ricardo, disse ele com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que um cumprimento. Sempre tão ingênuo. Havia um subtexto que Ricardo não conseguia compreender. Aline não era apenas uma mulher comum. E Kaique, bem, ele não é só um garoto de rua, ele é a chave para tudo. As palavras de Maxwell pareciam se infiltrar em sua mente como veneno. O olhar de Kaique se encheu de confusão e desespero. O que está acontecendo, tio? O menino estava lutando contra as garras de Júlio, mas o mundo à sua volta já estava caindo. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e a cada revelação implícita, o coração de Ricardo batia mais rápido. Ela fez um pacto, Ricardo, com você no centro e com o que esses homens representam. O sorriso de Maxwell era tortuoso, e as intenções dele eram nebulosas. Kaique é muito mais do que você imagina. Ele carrega o legado que muitos desejam, e você está no caminho de quem busca esse poder. As palavras o atingiram como um soco. De repente, o que era até então uma simples conexão de pai e filho se transformou em um fardo colossal. Kaique não era apenas seu filho. Ele poderia ser a linhagem de algo tão grande que Ricardo nunca havia cogitado. Aquele menino, a quem ele queria proteger, agora estava no centro de um conflito que poderia mudar tudo. Essa não é apenas a sua história, Ricardo. É a história de um passado secreto que está prestes a se concretizar. E devemos agir rápido antes que eles venham atrás de Kaique. Ou pior, atrás de você, disse Maxwell, quebrando o silêncio angustiante. A multidão agora se aglomerava, murmurando enquanto observavam a cena. As pessoas reconheciam a gravidade do que estava acontecendo, e a tensão virou um fio prestes a se romper a qualquer momento. Ricardo olhou para Kaique, e aquele sentimento de urgência e desespero o atravessou. Ele estava agora em um jogo que não tinha escolhido. E a verdade que achava que havia encontrado se desfacelava em algo muito mais complexo e perigoso. O que mais estava escondido? O que Kaique realmente significava para todos ali? Então, de repente, um estrondo fez o chão vibrar, e uma enorme explosão irrompeu da base do templo na praça. Todo o espaço em volta dele se iluminou com chamas e fumaça, e por um momento, tudo ficou em câmera lenta. Pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. O medo prensou o ar. No momento em que a poeira começou a se assentar, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura que estava à frente, um dos homens de preto, revelou um colar pendurado em seu pescoço. Um colar que Ricardo reconheceu imediatamente. Era o mesmo que Aline usava quando eles estavam juntos. O símbolo era nítido, a mesma coisa que havia se perdido na sua memória. É, isso mesmo, Ricardo. A linha de Aline é mais especial do que você jamais soube. Kaique é parte dela, mas você também. O que eu estou prestes a revelar mudará tudo, gritou Maxwell, o caos aumentando em volta deles, mas sua voz cortava a confusão. Ricardo ficou paralisado. A linha de Aline? Ele não conseguia imaginar o que isso significava. Mas o olhar de Kaique, que agora estava repleto de temor, fez seu coração se partir. O garoto tinha que saber, e a verdade poderia ser mortal. Em meio à fumaça, enquanto os gritos ecoavam, Ricardo se deu conta de que a única certeza que tinha era que todos ali estavam prestes a mergulhar em um abismo de segredos e mentiras.
onde o que parecia ser verdade poderia ser apenas uma ilusão. E a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente se apoderou dele. O que mais ainda estava por vir? Enquanto a poeira da explosão começava a se dissipar, a tensão na praça se intensificava. Ricardo sentia seu coração disparar enquanto observava Kaique lutando nas garras de Júlio, com medo estampado no rosto. Maxwell, diante dele, tinha um olhar que misturava prazer e satisfação ao desvelar o mistério, como se o caos em volta fosse uma cortina levantada para um espetáculo perturbador. Kaique é mais do que você consegue compreender. Maxwell, no que você está se referindo? Ricardo respondeu, sua voz entrecortada pelo medo. O movimento em torno deles era frenético, e o helicóptero continuava girando lá em cima, suas lâminas cortando a confusão e criando um som ensurdecedor. Maxwell inclinou a cabeça como se estivesse apreciando a reação de Ricardo. Aline não era apenas sua amada, ela era parte de um legado muito maior. E Kaique, ele carrega consigo uma herança que pode mudar tudo. As palavras de Maxwell ressoaram em Ricardo como um eco distante. Ele quase não conseguiu manter os pensamentos organizados. O que mais estava escondido? O legado? Poder? As perguntas fervilhavam em sua mente. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o inesperado aconteceu. Enquanto a multidão estava presa em uma mistura de pavor e curiosidade, um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Uma mulher do fundo da praça começou a correr em direção a eles. Era alguém que Ricardo reconheceu imediatamente. Era Aline. Ela parecia tão viva, tão real, apesar de meses de luto, os cabelos desgrenhados pelo vento e os olhos brilhantes de determinação. Parado! Não atirem nele! Aline gritou, fazendo os homens de traje preto hesitarem por um momento. E então, tudo parou. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Você não deveria estar aqui! Você morreu! Ricardo estava paralisado, incapaz de processar a visão. Ele tinha lutado contra a dor de sua perda e agora se via diante do que pensava ser impossível. Eu não morri, Ricardo. Estava escondida, protegendo Kaique. Ele é mais importante do que você pode imaginar. Aline gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto olhava para o filho, ainda retido por Júlio. E vocês? O que estão fazendo aqui? O que exatamente querem dele? O choque transformou-se em confusão. A multidão murmurava, e Ricardo sentia seu mundo desabar enquanto a verdadeira história começava a desenhar-se de forma mais complicada. Aline, explique-se! O que você quer dizer com tudo isso? Mas foi então que o homem do helicóptero, o mesmo que fazia parte do grupo maligno, gritou. Chegou a hora de acabar com isso. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. E nesse momento, a situação escalou para algo ainda mais aterrador. Ele puxou um dispositivo e deu um comando. A praça estremeceu com um tremor, e grandes estruturas começaram a desmoronar ao fundo. Quedas de destroços encheram o ar, enquanto os gritos se espalhavam, e um pânico avassalador tomou conta das pessoas ao redor. Ricardo, sem tempo para pensar, se lançou na direção de Kaique. Não, Kaique! O grito de dor era palpável, mas enquanto corria, ele se virou para Aline, que estava próxima. Aline, o que você realmente fez? O que é esse legado? As perguntas ficaram martelando sua mente, mas as respostas estavam a um mundo de distância. Uma fenda na realidade se formou diante dele, e tudo começou a se desintegrar. Ele se perguntava quem realmente era, quem seria Kaique, e mais importante, o que tudo isso implicaria. E enquanto a cidade se tece em um caos, Ricardo só conseguia ver o olhar de Kaique em meio à confusão, cheio de medo. Um menino que, sem saber, carregava um segredo que poderia não apenas destruir a vida deles, mas também acabar com tudo o que conheciam. O que era esse legado? O que significava, de fato, ser parte disso? A verdade não era simples, e a tempestade ainda estava longe de se acalmar. Enquanto a poeira da explosão começava a se dissipar, a tensão na praça se intensificava. Ricardo sentia seu coração disparar enquanto observava Kaique lutando nas garras de Júlio, com medo estampado no rosto. Maxwell, diante dele,
tinha um olhar que misturava prazer e satisfação ao desvelar o mistério. Como se o caos em volta fosse uma cortina levantada para um espetáculo perturbador. Kaique é mais do que você consegue compreender. Maxwell gritou, espalhando a controvérsia mais como uma bomba do que como palavras. Ele é a peça central de um jogo que você nunca quis jogar, mas que foi colocado em seu colo. No que você está se referindo? Ricardo respondeu, sua voz entrecortada pelo medo. O movimento em torno deles era frenético e o helicóptero continuava girando lá em cima, suas lâminas cortando a confusão e criando um som ensurdecedor. Maxwell inclinou. Aline não é apenas sua amada. Ela era parte de um legado muito maior. E Kaique, ele carrega consigo uma herança que pode mudar tudo. As palavras de Maxwell ressoaram em Ricardo como um eco distante. Ele quase não conseguiu manter os pensamentos organizados. O que mais estava escondido? O legado? Poder? As perguntas fervilhavam em sua mente. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o inesperado aconteceu. Uma figura surgiu atrás de Maxwell, flutuando na poeira. Era uma mulher, mas não Aline. O olhar de Ricardo se arregalou quando viu quem era. Luana, sua antiga colega de faculdade, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, antes de sua carreira decolar. Luana! Ele exclamou, um misto de alívio e confusão envolvendo sua mente. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para Ricardo com um sorriso triste, mas determinado. Eu precisava voltar. Precisava corrigir os erros do passado. A voz dela era suave, mas havia uma firmeza nela que fazia o coração de Ricardo disparar. Maxwell virou-se, surpreso. Você estava aqui então o tempo todo? A incredulidade tinha o poder de fazer as coisas ficarem ainda mais tensas. Eu não te esperava. Luana soltou uma risada amarga. Nem eu esperava que você se tornasse uma intérprete de marionetes em vez de um verdadeiro líder. Mas agora precisamos agir rápido. As palavras dela pareciam acender um fogo na atmosfera, e as tensões aumentaram. O que é que você sabe sobre Kaique? Ricardo questionou, o medo subindo pela sua espinha. Por que isso tudo é tão importante? Porque Kaique não é apenas seu filho, Ricardo. Luana disse, os olhos dela agora ardendo com um propósito inabalável. Ele é o último dos descendentes de uma linha secreta de guardiães. A linha de Aline foi protegida por gerações. E agora ela precisa de um novo protetor. As peças começaram a se encaixar, mas a visão que formavam era aterradora. Se isso é verdade, então quem são esses homens? Apontou Ricardo, gesticulando para os homens no helicóptero que observavam tudo com um sorriso sinistro. Foi então que uma sombra de reconhecimento escureceu a mente de Ricardo. O homem que havia se aproximado tinha um traço familiar. Ele era o irmão de Aline, o que na verdade não era apenas irmão, mas um dos líderes de uma organização secreta, um culto que tinha controlado a linhagem por décadas. Você! Ricardo gritou, apontando para o homem. Você está aqui para levar Kaique. Maxwell sorriu. Exatamente. E a menos que você se junte a nós, Ricardo, perderá tanto Kaique quanto sua chance de entender o que realmente importa. A multidão começou a murmurar, o pânico tomando conta. As revelações vinham como uma avalanche. Kaique, o menino que ele queria proteger, agora parecia ser o epicentro de um caos muito maior. Luana fez um movimento rápido, e em um instante, uma pequena adaga apareceu em sua mão. Ninguém vai levar Kaique, Ricardo. Não enquanto eu estiver aqui para proteger essa linhagem. O tempo parecia congelar. Ricardo olhou para Kaique, que estava mais pálido do que nunca, com lágrimas nos olhos, e então olhou para Luana, percebendo que o futuro deles estava em uma balança. O legado, os segredos, a linhagem, tudo isso agora girava em torno de uma luta que fazia a balança pender para um lado sombrio. Você pode estar correndo para o futuro, mas o passado nunca esquece. Luana sussurrou. Uma sombra de dor e determinação atravessando seu olhar. Antes que pudesse processar tudo, o som de disparos cortou o ar. A praça explodiu em gritos e correria. Havia algo mais em jogo do que estavam preparados para enfrentar. Em meio ao caos, a verdade sobre a linhagem, a proteção e o que era realmente importante começaram a se desvanecer, como um sonho em um pesadelo. Ricardo se sentiu sufocar.
incapaz de entender o que viria a seguir. Enquanto os tiros ecoavam, Ricardo percebeu que o que vinha ia muito além da proteção de seu filho. Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar, e a única coisa que ele sabia era que no final, tudo o que ele acreditava estar seguro poderia se tornar a maior ameaça. Enquanto a poeira da explosão começava a se dissipar, a tensão na praça se intensificava. Ricardo sentia seu coração disparar enquanto observava Kaique lutando nas garras de Júlio, com medo estampado no rosto. Maxwell tinha um olhar que misturava prazer e satisfação ao desvelar o mistério, como se o caos em volta fosse o cenário perfeito para seu espetáculo. Kaique é mais do que você consegue compreender, Maxwell gritou, suas palavras pesadas. Ricardo respondeu, sua voz entrecortada pelo medo. A cena ao redor deles era frenética, e o helicóptero continuava girando sobre suas cabeças, como uma águia observando sua presa. Maxwell inclinou a cabeça, um sorriso torto nos lábios. Aline não era apenas sua amada. Ela era parte de um legado muito maior, e Kaique, ele carrega consigo uma herança que pode mudar tudo. As palavras de Maxwell reverberaram em Ricardo como uma explosão silenciosa. Ele mal podia focar. Herança? Legado? Os pensamentos martelavam sua cabeça, e então, como se a revelação estivesse prestes a se materializar, uma figura emergiu da poeira. Uma sombra comprida e reconhecível. Era Aline. Ela parecia viva, tão real. Os cabelos desgrenhados pelo vento, a expressão seria. As lágrimas escorriam por seu rosto. Ricardo! Ela gritou, e o mundo ao redor deles pareceu parar. Para com tudo isso, eu voltei para ajudar. Voltar, você tá morta! Ricardo gritou, sua voz tremendo. Mas a incredulidade foi cortada quando, de repente, uma série de tiros ecoou, abruptamente interrompendo sua breve e doce ilusão. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar, e a praça se transformou em um frenesi de pânico. Aline, de alguma forma, parecia se mover com uma clareza sobrenatural. Ela se lançou para a frente, se posicionando entre Júlio e Kaique. Pare, ele é meu filho, você não pode fazer isso. Júlio hesitou, a raiva em seu olhar obscurecendo seu julgamento. Você não tem ideia do que está falando. A tensão na voz dele ecoava pela praça, e ele estava prestes a explodir em fúria. Então o mundo ao redor de Ricardo começou a escurecer. Ele olhou fixamente para Aline. Mas de repente, sob a pressão do pânico e da adrenalina, ele sentiu uma onda de desespero. Aline, você precisa ir. Eles não vão parar até que tudo isso acabe. Então, algo chocante aconteceu. Aline, em um momento de coragem, se virou e disparou para a multidão. Kaique, fique aqui. Eu vou garantir que você esteja seguro. Mas o que ninguém estava preparado era pela verdade que ela soltou com uma frase devastadora. Vocês precisam saber que Kaique não é apenas meu filho. Ele é o filho de Júlio. Era como se um raio tivesse cortado o céu. O sangue de Ricardo congelou. Os olhos de Kaique se arregalaram, e o mundo ao redor dele se desfez em uma cacofonia de gritos e olhares atordoados. O impacto das palavras de Aline ecoou em sua mente. O que isso significava realmente? Júlio ficou paralisado, um sorriso de triunfo começando a surgir em seu rosto. Isso mesmo, Ricardo. Você achou que poderia proteger o garoto. Você nunca teve controle sobre a situação. Ricardo sentiu sua realidade se desvanecer. Ele encarou Kaique, agora perdido entre o que era pá e o que parecia ser. Tudo o que ele sabia, toda a força que havia construído para proteger o menino, tudo estava desmoronando como um castelo de areia. O quê? O que você está dizendo? Kaique balbuciou, a verdade caindo sobre ele como uma tonelada. Ele olhou para Ricardo, desconcertado e ferido. Um nó se formou na garganta de Ricardo, a dor piercing como uma adaga. O tiro de realidade disparou pelo coração de Ricardo e ele se sentiu impotente. Quando Aline havia dito que Kaique era o herdeiro de um legado, o que ela realmente quis dizer? Os círculos de conexão estavam se entrelaçando em um emaranhado que parecia impossível de desvendar. As multidões, a briga, a herança, tudo parecia um enigma em um jogo mortal. E enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, algo novo e mais sinistro
começava a se formar. Você não pode me deixar, Aline! Ricardo implorou, mas a realidade havia se transformado em um pesadelo. Não importava quão forte ele tentasse ser, nada seria como antes. Um profundo buraco de incerteza se formou em sua mente. O que mais estava escondido? Tanta dor e revelações ainda estavam por vir. A verdade que há tanto tempo parecia distante, agora pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. E a única coisa que Ricardo podia fazer era sentir a certeza de que nada seria resolvido até que o último segredo seja revelado. A praça estava em caos. O eco dos gritos e os sons de tiros ainda reverberavam nas paredes do prédio, enquanto fumaça e poeira preenchiam o ar. Ricardo, paralisado, olhava para Aline, que havia retornado com uma força quase sobrenatural. O peso de suas palavras ainda pairava. Kaique era filho não só dela, mas também de Júlio. Um nó se formou em sua garganta ao olhar para o garoto, agora um alvo no meio de um fogo cruzado emocional. Não, não pode ser! Kaique gritou, sua voz carregada de pânico. Ele olhou para Ricardo, procurando uma resposta que nenhuma palavra poderia dar. O menino estava preso entre dois mundos, e Ricardo sentiu uma onda de desespero tomar conta dele. Fique calmo, Kaique. Eu vou te proteger. Me respondeu, mas a incerteza ecoava em sua voz. O semblante de Aline, mistura de dor e determinação, refletia toda a confusão. O que você vai fazer, Aline? A pergunta saiu como um sussurro que passava desapercebido no barulho ao redor. Eu vou agir como sempre fiz. Meu passado está aqui para nos proteger. Todos nós temos um papel a desempenhar. Aline respondeu, seu olhar desprezando o medo que envolvia o ambiente. Mas você precisa confiar em mim, Ricardo. Maxwell, que tinha sido uma sombra durante tantos anos, se adiantou. Aline, você não entende. Eles querem Kaique. Ele é a chave para o nosso retorno. Se não agir rápido, nunca teremos outra chance. A tensão cresceu enquanto os homens de preto se organizavam ao seu redor, prontos para agir. Ricardo olhou para Kaique, que estava congelado em seu lugar, visivelmente confuso, e foi como se a luz passasse a brilhar sobre ele. Ele percebeu que a verdade não era apenas sobre herança, mas sobre amor ou as consequências do silêncio. Nós não podemos deixá-los levar você, Kaique. Você é mais forte do que eles pensam, Ricardo gritou. Nesse momento, uma nova onda de determinação passou pelas veias de Kaique. Ele virou para Aline, buscando apoio. Mãe, o que fazemos agora? Eu quero ficar com você. O desespero na voz dele fez o coração de Ricardo se apertar. Aline, em um gesto instintivo, avançou. Confia em nós, Kaique. Juntos somos mais fortes do que todos eles. E então, com uma determinação coletiva, eles se prepararam. Aline puxou Kaique para perto de si e, com a adaga de Luana em mãos, ela se posicionou na frente do garoto, como um escudo. O olhar de Maxwell, agora repleto de dúvida, se transformou em desespero. Você não precisa fazer isso. Aline, pense nas consequências. Consequências? As verdadeiras consequências foram ignorar a verdade por tanto tempo. Ela retrucou, olho firme. A praça, antes cheia de gritos e confusão, silenciou. Ricardo, observando a cena, percebeu que seu papel não era apenas proteger, mas apoiar. Estamos juntos nessa, Aline. Vamos lutar por Kaique. Essa é a nossa chance. A voz dele ressoou de um jeito que deveria ter soado no passado, mas agora era um poder coletivo que se formou. E naquele momento tenso, com cada olhar fixo, cada respiração contida, o mundo deles pareceu se fundir em um só. O legado. As revelações, o amor, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Os homens de preto avançaram, mas algo mudou. O poder que estava com Aline e Ricardo, a força de um amor inquebrantável, tornou-se um escudo. Em um movimento rápido, Aline girou a adaga, e os homens hesitaram. O poder estava no amor que nutria um ao outro, na família que estavam prestes a construir, e quando a cena ficou mais intensa, Kaique olhou para Aline e Ricardo. Podemos fazer isso, juntos. A determinação na voz dele se misturou à bravura deles, como se todos estivessem dançando um balé de coragem. Então,
Com um movimento, eles investiram contra o que os ameaçava. As sombras do passado se dissiparam e a praça se iluminou com as decisões do presente. O amor tinha seu preço, mas também sua recompensa, e naquele momento tudo parecia decidido. O legado não era apenas sobre poder, mas sobre as escolhas que fizemos, amor, conexão e a coragem de lutar pelo que vale a pena. Às vezes, as verdades mais dolorosas nos ensinam sobre quem realmente somos. Aline disse em um suspiro, enquanto todos se uniam para enfrentar o que estava por vir. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas tem seu peso. E agora, voltando ao real, o ciclo de escolhas se fecha, mas eles se abrem para um novo começo. Aqui, cada um de nós deve escolher: aceitar o que vem ou lutar pelo que amamos. Seremos definidos por nossas ações, não pelas sombras do passado. E enquanto a multidão olhava, Ricardo percebeu: a coragem para enfrentar a verdade é o verdadeiro legado. O que você faria se estivesse no nosso lugar? Você escolheria enfrentar a verdade ou permanecer na escuridão? E agora, não é hora de hesitar. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.